Olá pessoal, vamos falar sobre tratamentos que embelezam, sobre os principais tratamentos faciais que levam um grande ganho de resultado de estética. E um deles é sobre rinomodelação. Vocês já ouviram falar sobre essa técnica, a técnica nova de preencher o nariz, mas dando desenho para ele, melhorando o seu contorno, elevando a sua ponta, com um procedimento que a gente já realiza a nível de face, com ácido hialurônico. Mas aqui fica uma dica que é muito importante, é um procedimento que nós não podemos nos aventurar. O nariz ele é rico em vascularização, ou seja, vasos, artérias e veias que nutrem, e um procedimento mal procedido por profissionais não treinados, não capacitados para realizar esse procedimento, pode ter alterações e danos irreversíveis. Então é muito importante aqui, nós não podemos banalizar a rinomodelação. A rinomodelação tem que ser feita por um cirurgião plástico treinado, capacitado para melhorar. E por que um cirurgião plástico? Aí eu vou defender a minha classe. Porque nós temos um senso estético muito grande. Nós realizamos a rinoplastia, a cirurgia do nariz. Então a gente sabe aonde que a gente tem que trabalhar para melhorar o desenho daquele nariz, o contorno, valorizando os pontos luminosos e principalmente as relações dorso-ponta, que são pontos fundamentais para um nariz desenhado e esteticamente bonito. Então um dos pontos que a gente pode fazer com a rinomodelação é, por exemplo, naquele paciente que tem aquela gibinha, aquele nariz de tucano, de papagaio, é fazer um preenchimento antes e depois desse relevo abaulado para retificar o dorso. Isso já dá um aspecto mais harmonioso, um aspecto mais gracioso, mais bonito para o nariz. Um outro detalhe importante que os pacientes pedem muito é aquela famosa empinadinha do nariz. Ah, doutor, eu estou envelhecendo, ou então o meu nariz é um pouquinho caído da ponta, eu não estou satisfeito, eu queria uma ponta um pouquinho mais projetada. Tecnicamente falando, a gente pode posicionar o ácido hialurônico de uma maneira que a gente consiga elevar um pouco a ponta. E quando a gente eleva a ponta, a gente melhora a relação dorso-ponta. Esteticamente falando, visualmente, o nariz ganha um aspecto muito mais estético. E um outro detalhe importante também, que os pacientes perguntam, mas doutor, você preenche, você volumiza e dá uma sensação de um nariz mais fino, isso é possível? Isso é possível sim, criando dois pontos luminosos bem na ponta do nariz. Então assim, isso é muito preciso, com pequenas quantidades, volto a falar, tem que ser feito por um cirurgião plástico capacitado para ele ter esse senso estético e produzir esses dois pontos luminosos que vão simplesmente mimetizar a ponta, uma ponta mais definida, uma ponta mais fina. Então, hoje, com a rinomodelação, os principais tratamentos que nós indicamos para melhorar o nariz é o tratamento do dorso, principalmente retificando aquele dorso que tem qualquer irregularidade ou aquela giba, aquele nariz de tucano, de papagaio, a elevação da ponta e a definição da ponta. Mesmo volumizando, a gente consegue gerar esses traços. Doutor, todos os narizes têm indicação de rinomodelação? Não. Tem tratamentos, tem alguns pacientes que precisam de tratamentos cirúrgicos, que a rinomodelação pode suavizar, mas não vai dar o melhor resultado para aquele paciente. Principalmente quando ele tem um nariz muito grande, com uma giba muito volumosa e uma ponta muito bulbosa, uma ponta muito quadrada, aquela ponta de batatinha, com grande perda de definição. E também quando ele apresenta uma asa nasal, nessa região aqui do lateral do nariz, muito aberta. Então assim, existem alguns tratamentos, alguns pontos técnicos da rinomodelação que a gente não consegue resolver. Mas em grande parte dos narizes, quando a gente está lidando com detalhes, a gente consegue fazer um refinamento e embelezar aquela face de uma maneira muito satisfatória. Eu brinco com meus pacientes também que aquele paciente que tem dúvida de cirurgia, e se ele tem indicação de rinomodelação, é uma excelente oportunidade para ele melhorar o nariz
e observar se ele gosta daquele resultado. E observar se aquele contorno, ou seja, retificar o dorso, elevar um pouquinho a ponta, definir um pouquinho a ponta, ele gosta daquilo. E aí depois ele pode optar por uma cirurgia para ter um resultado definitivo, não precisar de ficar fazendo rinomodelação constante. Uma dica também sobre rinomodelação é sobre os cuidados no pós, né? Eu sempre oriento o paciente a não ficar manipulando o nariz, pelo menos nos primeiros 3, 4 dias, colocar uma compressinha gelada, mas sem moldar o nariz e principalmente conter a ansiedade. Rinoplastia ou rinomodelação, tratamento de nariz, são os procedimentos que mais geram ansiedade. O nariz é a nossa vitrine, é a nossa exposição, está no meio da nossa face, é um ponto de destaque da nossa face. Então é muito comum o paciente ter ansiedade porque ele quer ver aquele ganho, ele quer aquele benefício e ele quer curtir aquilo. Só que como todo procedimento pode levar a edema, pode levar a inchaço. E só após sair esse edema que ele vai ver o resultado, vamos dizer assim, o resultado perfeito, o resultado realmente do procedimento. Então nos primeiros 5 a 7 dias, compressinha gelada, não ficar moldando, massageando para o produto ficar no lugar que a gente aplicou, tá? E conter a ansiedade para ver o resultado. Fica aqui mais uma dica, rinomodelação com muita segurança, não é um procedimento para ser realizado de forma banalizada. Entre em contato com o seu cirurgião plástico, tire todas as suas dúvidas, certifique-se que ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou entre no meu site www.drflavioresende.com.br e envie sua dúvida, envie sua mensagem, que vai ser um prazer respondê-la. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.